Bom dia, meus queridos amigos, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for assistir o meu vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês assim, bem, pra gente meditar um pouquinho. Nós estamos vendo a congregação cristã sendo massacrada na internet por pastores cães gulosos, né? Que querem arrebanhar as ovelhas para aumentar o seu pagamento. E principalmente por gente frustrada. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, ó. Quando a culpa não é da CCB. Pessoal, quando que a culpa não é da igreja da CCB? É claro que a congregação tem várias culpas no que está acontecendo. A maior culpa da congregação foi negligenciar o ensino bíblico. Já venho falando isso há mais de 8 anos, mas parece que agora a coisa apertou. Então essa é a pior, a maior negligência da congregação. Outra negligência da congregação é que os irmãos, o ministério não assume os seus erros. E não pede perdão pelos seus erros e nem pede perdão pelos erros dos irmãos do passado. Também ministro e conservo. Um simples pedido de perdão pela má interpretação bíblica do passado resolveria muitos problemas. Tá? Terceira, quando você não ensina a Bíblia para o povo, você tem um povo mal instruído, ignorante. Ou seja, você vai sobrecarregar a si mesmo e o seu próprio corpo ministerial para resolver casos que uma simples leitura bíblica resolveria, certo? Então você vai ter um povo mal acostumado, ignorante. Quarta, pregar como se fosse Deus na primeira pessoa. Gravíssimo, né? E essas são as maiores culpas da CCB, né? Coronelismo, nepotismo, colocar gente que não tem conhecimento bíblico, colocar conclavos no ministério, amigos, tudo isso é culpa da CCB. Mas agora vamos falar quando não é culpa da CCB. Que a gente está vendo na internet que muitas das vezes não é culpa da CCB. Quando que não é culpa da CCB? Quando pessoas se frustram com outras. Bom, gente, a gente sabe que toda igreja vai ter coisa certa e coisa errada, porque a igreja é ministrada por homens, né? Então você desapontar com um homem e generalizar toda a instituição por causa de uma coisa que aconteceu contigo, na tua família, então essa não é culpa da CCB, isso é um trauma teu, que tem que ser resolvido. Se possível com um psiquiatra, com um psicólogo, né? Então isso não é culpa da igreja, se você foi traumatizado. Ah, mas foi um homem do ministério que falou pra mim. Ele me humilhou, ele... Irmão, Jesus Cristo ele deixa bem claro. Se alguém te der um tapa no rosto, dá outra face. Se alguém te ofendeu, né? Vira a outra face, vira as costas. Não tome aquilo como ofensa. Entendeu? Porque as pessoas nos ofendem todo momento. E o que é mais grave, as pessoas ofendem a Deus todo momento. Por que você não pode ficar ofendida de vez em quando? Entendeu? Ah, mas foi grave, foi isso, foi aquilo. Irmão, nada é grave. A coisa só é grave quando entra dentro de você. Quando você absorve aquilo. Se você tem uma fé madura, nada te afastará do amor de Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada me separará do amor de Cristo. Então isso não é culpa da CCB. Se você se frustrou com a denominação por causa de alguns homens, não generalize para toda a denominação. Isso não é culpa da CCB. Foi uma frustração sua mal resolvida. E como a Bíblia ensina nós resolvermos situações mal resolvidas? Se algum irmão te falou alguma coisa que te ofendeu, vá conversar com ele. Se ele pedir perdão para você, ganhasse teu irmão. Se não, leva uma testemunha. Se mesmo assim não resolver, leva ele pro ministério. Se não resolver, irmãos, tenha ele como publicano. Nem saúda mais. Isso que Paulo quer dizer. Nem vira as costas e segue o teu caminho. Então, quando as pessoas se frustram, né? Porque alguém ofendeu elas. Porque hoje em dia tá todo mundo muito mimimi, não pode se falar mais nada. Nada pode se falar. As piadas que eram feitas no passado, as coisas que se falavam no passado, hoje elas não podem ser faladas. Então, quando não, essa parte não, você se frustrou com a igreja, você pode ir para qualquer outra igreja, pode conversar com a pessoa que te ofendeu. Às vezes não é aquilo que ela falou, não foi para você.
Adversário coloca esse tipo de fermento. Por isso que nós temos que resolver as coisas. Por isso que a palavra fala assim, ó. Se o irmão te defraudou, vai e conversa com ele. Você defraudou alguém? Vai e acerta com ele. Não se põe o sol sobre a sua cabeça sem antes você se reconciliar com teu irmão. Não deixa passar o dia, a palavra manda. Então, irmãos, quando você se frustra com pessoas, isso não é culpa da denominação. Outra coisa. Ah, mas a denominação foi feita promessa lá no púlpito. Você tem que ver que existem promessas que Deus faz na nossa vida. Apesar de eu não concordar com a pregação de profecia apenas, a pregação tem que ser expositiva, né? Tem que ensinar as escrituras e no meio, sim, da pregação o Espírito Santo, se ele tem alguma mensagem para a igreja, ele dá. Mas eu sou cada vez mais cético com profecia. Eu nunca criei nessas profecias, irmãos. Se cumprir, louvado seja Deus, mas eu nunca coloquei esperança em profecia. A única promessa que eu coloco esperança na minha vida é que se eu for firme e fiel ao Senhor até o último dia da minha vida, eu sei, como Paulo falou a Timóteo, trilhei o bom combate, né? Caminhei o bom caminho, combati o bom combate, guardei a fé, já sei o que me aguarda. Então é isso, irmão, essa é a promessa que Cristo fez para nós, né? Se nós permanecemos nele, ele permanecerá em nós. Então é isso, daqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então as nossas frustrações, os nossos traumas, ele tem que terminar em Cristo, irmão. Jesus não falou, vinde a mim todos vós que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, vinde, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. O que ele quer dizer? Traumatizaram? Né? Coloca seus traumas na minha mão. Porque eu fui o maior traumatizado dessa história. Jesus foi o maior traumatizado, irmão. Ele padeceu a cruz por nós. Quer trauma maior do que esse? E a gente às vezes não pode passar nada por ele? Então também não é culpa da congregação, quando nós não temos paciência para esperar as promessas. E se não cumprir a promessa? Não cumpriu porque não veio de Deus. Mas a única promessa que nós temos que ter verdadeiramente é a promessa de salvação. Tá entendendo? Também não é culpa da igreja se você se frustrou. Ah, mas foi um ministro lá que pregou. Irmão, sempre existiu na terra falsos verdadeiros profetas. No passado se apedrejavam, hoje a lei não permite mais que se apedreje. Entendeu? Porque era grave, mas a gente não pode impedir isso. Esse é o mundo real, gente. Entendeu? Não é o mundo de Teletubbies. Quando você não tem fé para guardar a promessa, o homem ficou 40 anos no tanque de Betesda. Algumas pessoas alcançaram o milagre de Jesus só em tocá-lo, mas algumas demoraram até chegar em Jesus, demoraram 40 anos, outros 30. Cegos de vida inteira, coxo de vida inteira, paralítico de vida inteira, leproso de vida inteira. O tempo é de Deus, não é nosso. E o Senhor não libertou todos. Muitos foram para a sepultura sem ser libertos na carne, mas foram libertos na alma. Também não é culpa da CCB. Outra coisa, quando os seus planos são frustrados. Você vê alguém ir para o ministério e você não vai, mesmo você achando que você tem dom. Às vezes é nepotismo, põe o filho. A gente sabe que tem muito isso na congregação. A gente sabe. Mas, mais uma vez, as frustrações suas não é culpa da denominação. Não é culpa. Entendeu? Não é culpa da denominação. Foi uma expectativa que você criou. E é o que está acontecendo muito na internet. Muitos criaram expectativas, pregavam palavras, recebiam um tapinha nas costas, e quando eles acharam que ia ser a vez deles de subir para o ministério, foram outros. Se rebelaram, se revoltaram. Outros eram problemáticos, dava problema, não respeitava a autoridade. Também não é culpa da instituição, é tua culpa. Irmãos, nós temos que assumir a culpa quando ela é nossa. E às vezes até quando não é nossa também. Porque se nós vemos na Bíblia Adão não assumindo a sua responsabilidade, na mesma Bíblia nós vemos Davi assumindo a sua responsabilidade. Quando ele foi confrontado com Natã. Natã o confrontou. Contou a história para ele da ovelhinha, do viajante. Quando ele ouviu aquilo e ele se irou, ele mesmo deu sua sentença. Natã virou e falou: você é esse homem, Davi. Caiu em si, caiu nele o pecado. E ele se arrependeu. Ele não colocou a culpa em Betseba. Não, ele assumiu.
Ele foi homem. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi foi perfeito? Não, Davi foi um péssimo pai, um péssimo esposo, né? Foi um bom rei? Foi. Errou. Todos nós vamos errar. Então, quando você aponta uma pessoa como errante, uma denominação como errante, você está colocando no papel de juiz. É isso que Tiago fala no capítulo 5. E a nenhum de nós foi dado esse papel. O papel de juiz é de Deus hoje e de Cristo na sua volta. Também não é culpa da CCB. A CCB tem várias culpas, mas muitas culpas que estão imputando para ela não tem. Lembre-se que muitos irmãos do ministério que estão ali porque creem que aquela é a obra de Deus e trabalham voluntariamente, diariamente, né? Para manter, para ajudar, para visitar, para resolver casos, sem receber nada. Voluntariamente. Será que o seu pastor da tua igreja trabalha voluntariamente? Não estou falando que não tem que ganhar o pastor, não. Estou fazendo uma pergunta. Então é isso. Nós devemos colocar na balança. Ah, mas a CCB pede dinheiro. Fica extorquindo. Mas o pastor da tua igreja, ele tem o teu nome lá. Se você não pagou dízimo, você é excluído do hall de membro. Na congregação, se você não der dinheiro, ninguém fica sabendo. Ah, mas eles têm a coleta lá de colocar no papel. Tem aqui nos Estados Unidos. E eu muitas das vezes coloquei 0. Porque eu não sei o dia de amanhã, se eu vou ter aquele dinheiro que eu coloquei ali. Então eu coloquei 0. E quando Deus preparou um dinheiro, eu coloquei o dinheiro, mas no papel estava 0. Ninguém te coage, irmão. Ninguém te coage. Ninguém te domina se você não deixar dominar. Você tem que respeitar as autoridades. Mas o poder da autoridade, ela termina na porta da tua casa. Na tua casa, a ordem é estabelecida essa. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Não é o ministério. O ministério ministra e cuida dos interesses da igreja. Então, irmão, por uma falta de instrução da congregação e por muita falta de instrução tua mesmo, que está aí na internet falando coisa que não sabe, você está pecando e errando. Que quando você atribui obras do Espírito Santo ao diabo, ou rejeita, ou batiza outra vez, ou rejeita o teu batismo, já conhecendo Cristo, você está correndo um sério risco de estar blasfemando contra o Espírito Santo, negando os movimentos que Deus fez na tua vida, atribuindo isso a movimentos de homens, ou pior, a movimentos de espíritos imundos. Tomemos cuidado, irmão. Eu ando vendo muita gente, tristemente, perdendo salvação. A obra de Deus, o evangelho, ele não é brincadeira. Pode parecer uma coisa não muito séria. Hoje, porque tá tudo bem na nossa vida, tá todo mundo com saúde, o dinheiro tá entrando na conta. Mas na hora que um de nós caímos na cama do hospital e o médico não dá nenhuma expectativa de vida para nós, qual é a nossa esperança? Aonde nós vamos bater? No cessacionismo dos calvinistas? Ou na esperança de cura das obras, maravilhas e milagres que o Senhor Jesus nos prometeu? Faça você mesmo. Faça você mesmo. Entra você mesmo nesse raciocínio. Se Jesus é a nossa única esperança, Ele é a nossa única esperança em todo o contexto. Porque essa terra jaz no maligno. E Ele nos deu poder para enfrentar muitas das coisas nessa terra. E maiormente, enfrentar as hostes da maldade. E isso inclui expulsar espírito. Muitas das vezes falar em língua como uma tradução. Muitas das vezes curar um enfermo para a honra e glória dele. O que seria do cristianismo sem os testemunhos e os milagres que Jesus fez e os seus discípulos? E muitos dos meus conservos, e nós também. A manifestação de que a nossa fé é verdadeira, infelizmente, irmão, ou felizmente, depende o ponto de vista seu, se dá através das obras que Deus manifesta em nós. E ela tem que ser visível aos homens. Porque se a luz não for visível, ela não é luz, antes está apagada. Mas toda luz, quando se acende no ambiente, ele dissipa as trevas que está ao redor. Então nem tudo é culpa da CCB. Quando a culpa não é da CCB? Quando você colocou a sua fé na CCB. Porque se você colocou a sua fé em Cristo,
na CCB, na Assembleia, né, nas igrejas pentecostais que acreditam no dom de Cristo, você vai encontrar salvação, não na denominação, mas na graça de Cristo, onde a denominação está tentando nos inserir ou ensinar a matéria, o ensinamento, quem deu foi Cristo. A igreja nada mais é que uma escola. Algumas são melhores, outras são piores. Mas o que a igreja não pode deixar de ser é uma escola espiritual, educando os seus membros na fina educação da graça de Jesus Cristo. Então todos vocês que assistiram, vão assistir esse vídeo. Espero que seja de bom grado e de bom uso para todos nós. Que nós venhamos a refletir primeiro em nós mesmos e depois no que sai da nossa boca. A todos aqueles que ouviram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço.